Jornal da TV Onix. Oferecimento. Cuidar saúde, cuidando de vida todos os dias. Conceito Store. Vida em cada ambiente. Grupo São Francisco. Planos de vida com saúde. Preço do etanol sobe nas bombas e causa reclamação da população. Prédios de interesse histórico. Políticos e técnicos condenam a ação do partido PTB que tenta cancelar a lei municipal. STF dá prazo para a Anvisa detalhar pendências para a aprovação da vacina Sputnik V. População do Santa Felícia reclama da falta de água nas torneiras e o SAAI justifica. Tudo isso e muito mais no Jornal da TV Onix, em meio minuto. Quinta Barato Savenhago. Quinta é dia de carne e companhia no Savenhago. Nesta quinta, ofertas diferentes em carnes bovinas, suínas, aves, peixes e muito mais. Quinta Barato Savenhago. Confira! Pernil suíno, R$13,90. Paleta no Saviganhe, só R$31,90. Colchão mole, R$32,80. Galinha Big Frango, R$4,95. No nosso cartão. Capa do colchão mole Friboi no Saviganhe, só R$26,90. Quinta Barato Savenhago. Quinta é o dia. Aproveite! Olá, o preço do etanol em São Carlos está causando muita reclamação por parte dos consumidores. Em quase todos os postos da cidade, o valor do litro se aproxima de R$ 4,30, valor muito acima dos R$ 3,79 que era praticado há 2 semanas. Bem diferente do início da pandemia, em meados de março do ano passado, quando o etanol caiu para R$ 1,99 o litro aproximadamente, o consumidor encara outra realidade um ano depois. O litro do etanol chegou a absurdos R$ 4,29 em alguns postos de combustíveis visitados em São Carlos na manhã de ontem. A gasolina não foge à regra. Alguns preços encontrados para o litro do combustível foram de R$ 5,29, R$ 5,32 e R$ 5,39. O consumidor reconhece na gasolina um combustível poluente se comparado ao etanol, mas a troca torna-se inviável no aspecto econômico. O indicador do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, mostra que o etanol teve uma variação de 14,48% nos preços nesse mês. Na distribuidora, o litro sai a R$ 3,12, segundo o levantamento de 10 de maio. Nas últimas semanas, o litro de etanol apresentou um aumento fora do comum, R$ 3,79. Dias depois, chegou a R$ 3,99 e agora beira a casa dos R$ 4,30. O fato chamou a atenção do PROCON, órgão de defesa do consumidor. A União da Indústria da Cana-de-Açúcar atribui a falta de chuva em 2020, o aumento do valor do etanol. Destaca que a safra começa agora, por isso os valores estão acima do normal. A previsão é que a partir da primeira quinzena de junho é que ocorra uma queda nos valores do combustível. Olha, um proprietário de posto de combustíveis que não quer se identificar informou o preço pago pelas distribuidoras do produto que sai da usina e mostra que também houve variação significativa nos últimos dias. Só para se comparar, no dia 9 de abril, o etanol saiu da usina para o distribuidor ao preço de R$ 2,37. No dia 7 de maio, esse valor foi para R$ 2,92, aumento de mais de 25% em um mês. E olha, para o posto de combustível, você ainda tem que colocar impostos, custo de frete e custo do próprio posto de gasolina. Uma das principais mudanças no nosso dia a dia em função da pandemia é o home office. Mas quem é que tem que arcar com custos de equipamentos, banda larga, energia elétrica, entre tantos outros custos, para que o trabalhador exerça a sua atividade profissional em casa?
Sobre isso, nós vamos conversar agora com o advogado João Vitor Gonçalves. Doutor João Vitor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da TV Onix. O home office é um tipo de trabalho mais recente. Já há uma legislação que regula esse formato de atividade? Tivemos um problema com a participação do Dr. João Vitor. Daqui a pouquinho ele volta para falar sobre essa questão do home office e quem deve arcar com os custos, se é a empresa ou se é o próprio empregado. Hoje, às 10 horas da manhã, ocorreu a entrevista coletiva no auditório do Paço Municipal, quando representantes do SEST e SENAT, o Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, anunciaram o início das obras da unidade de São Carlos. As novas estruturas serão em um terreno de 9.412 metros quadrados. Este terreno foi doado pela Prefeitura Municipal de São Carlos e está localizado no Parque Novo Mundo, na estrada que dá acesso ao Broa. As obras devem estar concluídas em 2023 e a estrutura deve oferecer 35 novos empregos. Participaram da cerimônia o prefeito Ayrton Garcia, o vice-prefeito Edson Ferraz, vários secretários municipais e também vereadores. Você terá a cobertura completa desse assunto na edição de amanhã do Jornal da TV Onix. E ontem, no Jornal da TV Onix, você viu que o Diretório Estadual do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, entrou no Tribunal de Justiça de São Paulo com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei que define prédios de interesse histórico em São Carlos. O promotor de justiça, Flávio Okamoto, opinou que, se esse processo prosperar, São Carlos pode ficar sem uma lei que proteja essas edificações, que podem até ser demolidas, prejudicando a preservação histórica da cidade. O professor do Instituto de Arquitetura da USP de São Carlos, Miguel Buzar, também considera o sucesso desse processo um prejuízo para a preservação do patrimônio histórico da cidade. Prédio histórico, então, pode ser vários prédios que nós podemos considerar históricos. Talvez a diferença fundamental aí seja entre o que nós consideramos um patrimônio, né, um patrimônio cultural, e aquilo que pode não ser considerado, pode não ser entendido como um patrimônio. Nós temos o patrimônio edificado. Edifícios isolados, grupos de edifícios, ou né, mesmo um sítio arquitetônico, um sítio urbano, né, uma fração, uma paisagem urbana específica. Para ser tombado, né, um conjunto arquitetônico, edifício arquitetônico, ele deve ter um valor histórico, né, ou um valor cultural. Então, assim, não são contradições, não é contraditório, né, um patrimônio, a ideia de um patrimônio cultural e a noção de um patrimônio histórico. Né? O tombamento, né, ou a preservação busca justamente, né, preservar, né, aqueles edificações, no caso, o patrimônio edificado, né, aquelas edificações ou aqueles conjuntos arquitetônicos e urbanos que possuem um significado, né, tanto do ponto de vista arquitetônico e urbano, como significado do ponto de vista da vida social de uma determinada comunidade, né, da história dessa comunidade, da história de uma cidade, né, da história daquilo que constituiu a cultura da sociedade. Inicialmente, assim, eu acho que, ainda que essa proposta, essa ideia de uma ação de inconstitucionalidade, né, do trabalho realizado em São Carlos, pela Fundação para a Memória, né, eu acho que ela deve servir para nós esclarecermos, como no caso, né, a situação dessas edificações, né, e do conjunto que forma a poligonal histórica, né, do conjunto arquitetônico e urbano que foi tombado. Bom, e esse assunto repercutiu na sessão da Câmara de ontem. Os dois vereadores do partido, PTB, afirmaram desconhecer esse processo. Tanto o Sérgio Rocha quanto o Malabim não foram informados pelo partido. Já o vereador Azuaite Martins de França, que é do Cidadania, criticou a atitude do PTB. Eu quero aqui dizer que o PTB
ele quer sim um projeto que venha proteger o nosso patrimônio público, patrimônio histórico da cidade de São Carlos. Eu tenho um grande respeito para a nossa pré-memória da cidade de São Carlos, onde eu fui membro 2 anos, tenho o maior respeito por essa entidade. Ali tem um pessoal sério que cuida do nosso patrimônio, e o PTB de São Carlos é a favor que não venha, em nenhum momento, destruir algum prédio histórico. A reportagem do Jornal da TV Onix conversou com o advogado do partido, André de Salvo. Ele afirmou que a intenção não é prejudicar São Carlos. Pelo contrário, ele reafirmou que o partido, pela Constituição, pode entrar com uma representação de ADIM, que é a consideração dessa lei como inconstitucional. E disse que a lei de São Carlos não estabelece critérios claros para saber se um imóvel é de interesse histórico ou não. Ele disse que pretende, com essa medida, extinguir essa lei e depois cobrar da própria Câmara Municipal uma nova lei para preservar o patrimônio histórico de São Carlos. Daqui a pouco, no Jornal da TV Onix, SAI faz operação no Santa Felícia e moradores ficam sem água. Voltamos já. Vem aí, Miss Cidade de São Carlos. Quem será a escolhida? Ainda dá tempo. Inscreva-se em nosso site. Vivemos esperando dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. São Francisco, uma empresa do sistema Apvida. Dias melhores. Em um único lugar você encontra uma linha completa de acabamentos, móveis planejados sob medida, móveis personalizados e objetos decorativos. Um outlet recheado de oportunidades à pronta entrega. Conceito Store, as soluções que você procurava em um único endereço em São Carlos. Rua Miguel Petroni, 2426. Conceito Store, vida em cada ambiente. Quinta Barato Savenhago. Quinta é dia de carne e companhia no Savenhago. Nesta quinta, ofertas diferentes em carnes bovinas, suínas, aves, peixes e muito mais. Quinta Barato Savenhago. Confira! Pernil suíno, R$13,90. Paleta no Sabe Ganhe, só R$31,90. Colchão mole, R$32,80. Galinha Big Frango, R$4,95. No nosso cartão. Capa do colchão mole Friboi no Sabe Ganhe, só R$26,90. Quinta Barato Savenhago. Quinta é o dia. Aproveite! A Pitti Contabilidade tem uma equipe preparada para oferecer às suas empresas as melhores soluções. Vença os desafios do dia a dia com a Pitti Contabilidade. 3371-2022. Desde 1998, a Policarbon Brasil vem prestando relevantes serviços à nossa comunidade através do seu sócio-diretor Deonir Tófolo, na produção de filtros e bebedouros de água para residências, comércio e indústria, atendendo o Brasil e América Latina. Acesse nosso site www.policarbon.com.br. Atenção, a Covid-19 age muito rápido, mas você pode ser ainda mais. Teste por PCR sem precisar do cotonete e sem sair de casa. Resultado em menos de um dia e pelo menor preço, apenas R$150. Testar é cuidar. DNA Consult. Muita gente está trabalhando em home office. E afinal, para quem deve ficar os custos com banda larga, energia elétrica, equipamentos, tudo isso para que o trabalhador exerça a sua atividade profissional com competência. Nós vamos conversar sobre isso com o advogado João Vitor Gonçalves. Doutor João,
Bom dia, obrigado pela sua participação. O home office é um tipo de trabalho mais recente. Há alguma lei que regula esse formato de atividade? Doutor João, bom dia. Muito bom dia. Existe sim, foi incluído pela Reforma Trabalhista em 2017 na CLT, artigo 75A em diante. E nesse é previsto que o trabalhador e o empregado devem fazer um acordo entre eles para determinar quem vai custear. Mas a gente sabe que o empregado, sendo a parte mais fraca da relação, muitas vezes é importante que o empregador arque com esses custos. E nós tivemos agora a medida provisória, ela é a 1046, de abril de 2021. E ela trouxe a possibilidade de o empregado ser transferido para o home office pela empresa sem um acordo, diretamente. A empresa pode determinar que o empregado passe a trabalhar em casa. Doutor João, o correto, qual é a relação correta entre o trabalhador e o empregador nesse momento? É criar um contrato individual de trabalho, um contrato à parte daquilo que é constado na carteira profissional? O que é que o senhor recomenda? Sim, a recomendação é que seja feito um contrato que discipline tanto os custos, quem vai arcar, a forma do trabalho, a jornada a ser exercida e qual o trabalho que vai ser exercido pelo trabalhador. E principalmente a questão para evitar doenças ocupacionais. Então, a empresa deve indicar para o empregado a melhor forma de trabalho, indicar pausas para que o empregado não sofra com doenças como LER, esse tipo de coisa. Nesse contrato, doutor João, deve constar inclusive que tipo de equipamento o trabalhador tem que usar? Tem empresa que exige um equipamento com uma certa especificidade. Ela pode exigir isso do trabalhador? Quando a empresa determina um equipamento específico, o ideal é que a empresa forneça esse equipamento, porque muitas vezes o custo para o trabalhador acaba sendo inviável. Então, por isso que a recomendação é que as empresas forneçam sim o equipamento, principalmente se for um equipamento específico, para possibilitar o trabalhador exercer o seu trabalho de forma plena. E com relação a horas trabalhadas, doutor João, a pessoa que trabalha em casa geralmente acaba extrapolando aquilo que é o seu horário normal de trabalho. Isso pode ser reivindicado em horas extras? A CLT, ela exclui o trabalhador home office da jornada de trabalho. Então, essencialmente, na lei, esse trabalhador ele não teria um controle de jornada, então, por ele estar em casa, ele pode ter momentos trabalhando, momentos sem trabalho. Então, teoricamente, ele estaria excluído das horas extras. Mas a gente vê os tribunais decidindo muitas vezes pela condenação em horas extras, isso porque as empresas têm como controlar essa jornada, principalmente por meio de sistema. Muitas empresas, inclusive, exigem que o trabalhador siga uma jornada específica e acaba, muitas vezes, ultrapassando e gerando horas extras. Então, o ideal é, caso a empresa controle, ela deve fazer o pagamento, sim, de horas extras. A verdade é que, de forma geral, ainda falta uma legislação mais completa sobre isso, não é, doutor João? Exatamente. Hoje nós temos uma legislação muito nova, muito recente, que acaba ficando para os tribunais decidirem e regulamentarem a forma como realmente é praticada. Então, o ideal é que as empresas e empregados façam na forma mais correta possível, sempre, se possível, formal, por um contrato. E a gente precisa, sim, de uma legislação mais atualizada, que trate de forma mais completa. Dr. João Vitor Gonçalves, obrigado pela participação e um bom dia. Muito obrigado, muito bom dia. Vamos dizer agora os números da pandemia na região. Atualizações dos dados são feitos pelas prefeituras municipais. Começamos aí por São Carlos, que confirma até este momento 17.868 casos do novo coronavírus. Desses 17.868 casos, 316 foram a óbito. Em São Carlos, 111 pessoas internadas, 94,9% de taxa de ocupação de leito, 94,6%.
Vamos agora aos números para a Ibaté, que confirma até esta quarta-feira 2.919 casos positivos do novo coronavírus. 13 pessoas estão internadas em Ibaté e 72 aguardam resultado. Já faleceram em Ibaté por conta do coronavírus 75 pessoas. Agora os números para a cidade de Araraquara, confirmação até esta quarta-feira de 19.537 novos casos, ou 19.537 casos do novo coronavírus. 411 pessoas já morreram na cidade, 75 pessoas internadas em UTI de Araraquara, 42 pessoas também em UTI, mas que não são da cidade. O Superior Tribunal Federal deu um prazo para que a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, detalhe os documentos pendentes para a aprovação da vacina Sputnik V, que teve importação negada no final de abril. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, deu nesta segunda-feira prazo de 48 horas para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, informe quais os documentos estão faltando para análise definitiva do pedido de autorização para importação e aplicação da vacina Sputnik V, usada na imunização contra a Covid-19. O imunizante é produzido pelo Instituto Gamaleya, na Rússia. A decisão foi tomada a partir de uma petição protocolada pelo governo do Maranhão, que, em conjunto com outros estados, aguarda a autorização da Anvisa para a aplicação dos imunizantes. No dia 26 de abril, a Anvisa negou a autorização para importação e o uso emergencial do imunizante russo. Ao analisar os documentos recebidos, a agência apontou uma série de problemas, entre eles a falta de alguns documentos e a presença de adenovírus, com capacidade de replicação no corpo dos pacientes que receberem doses da vacina. E ainda sobre vacinas, 8 grávidas de São Carlos receberam a vacina de Oxford. Gestantes que receberam essa vacina serão acompanhadas por autoridades sanitárias da saúde. Isso porque a Anvisa recomendou a suspensão da imunização em grávidas com essa vacina. São Carlos aplicou em 8 grávidas a vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca Oxford Fiocruz e informou a prefeitura na manhã de ontem, terça-feira. Todas serão acompanhadas para monitoramento de efeito adverso. Outras 8 puérperas também receberam o imunizante. Na manhã de ontem foi anunciada a suspensão da vacinação em grávidas e puérperas em São Carlos, após determinação do governo do estado e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Apesar de o Estado ter estabelecido o início da vacinação do novo grupo prioritário para ontem, São Carlos começou o processo na segunda-feira. Autoridades sanitárias do país todo demonstraram preocupação com casos de mortes de grávidas que receberam o imunizante da Universidade de Oxford. Um caso foi reportado no Rio de Janeiro e outro na Bahia. Segundo a Prefeitura de São Carlos, a suspensão está mantida até nova orientação da Anvisa. Os radares móveis operam até às 6 da tarde em São Carlos. Veja agora onde estão os radares móveis em São Carlos nesta quarta-feira. Na rua Miguel Petroni, sentido Rodovia Centro e Centro Rodovia, com velocidade máxima permitida de 60 km por hora. E na Avenida Bruno Ruggiero Filho, sentido Shopping Bairro, com velocidade máxima permitida de 60 km por hora. E com o tempo seco, o consumo de água aumenta. E a notícia ruim é que não deve chover. Confira agora a previsão para esta quarta-feira. Confira agora como fica a previsão do tempo para a nossa região nesta quarta-feira. Dia de sol com algumas nuvens. À noite terá poucas nuvens no céu. Em São Carlos, mínima de 13 graus e máxima de 28. Em Ibaté, mínima de 11 graus e máxima de 26. E em Araraquara, mínima de 14 graus e máxima de 29. Moradores dos bairros Santa Angelina, São Carlos 1, 2, 3 e 4, Arnon de Melo, Residencial Paraty e região do Santa Felícia estão reclamando desde ontem da falta de abastecimento de água. Uma manutenção emergencial corretiva está sendo realizada na bomba do poço do Centro de Produção e Reservação do São Carlos 3.
Essa bomba queimou devido à variação de eletricidade. O SAAI está realizando manobras na rede de distribuição de água através de caminhões-pipa. Em caso de dúvidas, usuários devem entrar em contato com o serviço de atendimento da autarquia através do 08.111 064. 08.111 064. Essa manutenção deve durar até amanhã. Agora, o esporte. Ontem à tarde, o Corinthians jogou pelas quartas de final do Campeonato Paulista e ganhou da Internacional de Limeira. Vamos aos gols dessa partida. Primeiro foi marcado por Fagner, aproveitando o cruzamento que veio da esquerda. Corinthians 1-0. Segundo gol do Timão foi do zagueiro Gemerson, tirando do goleiro de Limeira. A Inter diminuiu com Thalisson, aproveitando o cruzamento rasteiro. Na sequência, o Corinthians fez mais um, de novo com Gemerson. E no final, Raul Gustavo fez o quarto gol do Corinthians. Final, Corinthians 4, Internacional de Limeira 1. O Corinthians está nas semifinais do Campeonato Paulista. Hoje, mais um jogo das quartas de final. O Mirassol enfrenta o Guarani às 9 horas da noite em Mirassol. Pela Sul-Americana, o Red Bull Bragantino venceu o Emelec em casa. Você já vai ver aí o primeiro gol marcado por Fabrício Bruno, de cabeça. No final da partida, Arthur vai ampliar o placar para a equipe do Bragantino. Final, Bragantino 2, Emelec 0. Pela Libertadores da América, o Santos venceu em casa o Boca Juniors. O único gol da partida foi marcado por Felipe Jonathan no final do primeiro tempo. Final, Santos 1, Boca Juniors 0. Também pela Libertadores, o Palmeiras ganhou fora de casa jogando contra o Independente Del Valle. Rafael Veiga, de pênalti, fez o gol da vitória. Final, Palmeiras 1, Independente Del Valle 0. Hoje o São Paulo joga contra o Rentistas no Uruguai às 7 da noite. Jornal da TV Onix fica por aqui. Voltamos amanhã, 11h30 da manhã. Bom dia e até lá.